Nos últimos tempos, não faltaram desafios para o Rio Grande. Agora, o desafio é outro: construir o futuro. Um futuro que tem crescimento, mas de forma sustentável, que tem produção e preservação, que tem novas oportunidades para todos. A escolha é nossa. Por isso, a Assembleia Legislativa vai buscar soluções para o desenvolvimento do Estado com o Pacto RS 25, porque o crescimento sustentável é agora. Sejam bem-vindos ao canal 525 TV Minuano. Sejam bem-vindas ao programa Resumindo, um modo direto de perguntar sobre assuntos de interesse público. Quando o processo de Código Penal, que é de 1942, será revisado para tirar de circulação os que ameaçam a segurança pública? Os que quebraram os Correios, dando prejuízo bilionário, eles serão julgados e devolverão o dinheiro? Envolvido em casos de propinas, tem a confiança de políticos de diferentes partidos. Dá para admitir mais um escândalo? Vereadores de Porto Alegre, que são integrantes da base do governo, mas defendem a população, estão contra o aumento do imposto predial. A prefeitura vai recuar para não ser derrotada? Perguntas que serão respondidas pelo comentarista Tito Vieiro. E, de Haifa, vamos acompanhar o boletim do correspondente jornalista Nelson Burt. Antes, a opinião do programa. Esta é a capa da Constituição de 1988, a tão esperada Constituição que acaba de completar 37 anos. E este é o artigo 52 da Constituição, que diz: compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. É uma competência privativa do Senado, só do Senado. E este é o ministro Gilmar Mendes, profundo estudioso e conhecedor das letras jurídicas, integrante do Supremo Tribunal Federal. Ele afirma, contrariamente ao que diz a Constituição, que só a Procuradoria-Geral da República pode denunciar integrantes do Superior Tribunal de Justiça. E acrescenta: a lei do impeachment, que seria um dos motivos para a ação de um ou mais senadores, essa lei perdeu validade. Mas uma lei pode estar acima da Constituição? O Senado, sem mais nem menos, pode ser calado? A Constituição tem ou não tem mais valor? Voltemos no tempo. A 5 de dezembro de 1946, Nova York foi eleita sede permanente da Organização das Nações Unidas. E de 1948 a 1952, a sede, cuja imagem estamos vendo agora, foi projetada por um grupo de 12 arquitetos, entre os quais o brasileiro Oscar Niemeyer. Atualmente, a ONU, Organização das Nações Unidas, tem 37 mil funcionários. Pelo pouco que produz e os conflitos insolúveis ao redor do mundo, revela-se um grande cabidão de empregos incapaz de atingir o objetivo inicial e tão esperado por todos: a promoção da paz. Também a 5 de dezembro, mas de 1965,
entrou em órbita a nave espacial norte-americana Gemini 7. Tinha como astronautas Frank Borman e James Lovell. O objetivo principal era estudar problemas sobre a longa permanência no espaço por seres humanos, sendo então o voo mais longo. E o retorno ocorreu 2 semanas depois. O voo foi usado ainda para o primeiro encontro em órbita entre 2 espaçonaves norte-americanas, a Gemini 7 e a Gemini 6A. Hoje vamos visitar o Museu do Traje, criado em 2004, com sede em Madrid. Possui um acervo de quase 30 mil peças de vestuário e moda. Roupas e tecidos históricos convivem com os modelos mais modernos. A coleção guarda tesouros como uma das melhores coleções do mundo da moda do século XVIII, além de rico acervo de trajes regionais espanhóis com joias e acessórios. Além disso, o museu tem no acervo uma grande representação das obras de Cristóbal Balenciaga, Chanel, Margiela e McQueen, entre outros grandes talentos da moda mundial. Quem disse isso? O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Quem disse isso? Isaac Newton. Isaac Newton nasceu na Inglaterra e viveu de 1642 a 1727. Foi matemático, físico, astrônomo, teólogo e filósofo. Tornou-se amplamente reconhecido como um dos cientistas mais influentes de todos os tempos e figura-chave na revolução científica. Vamos ao exterior. Bem-vindo, jornalista Nelson Burto, correspondente da TV Minuano no Oriente Médio. A primeira pergunta que lhe faço: como está a temperatura? Vocês estão para entrar agora numa temporada de frio, mas como foi o verão, a temperatura média no verão? Amigos da TV Minuano, nós tivemos um verão muito quente e o mês de novembro, que já é outono em Israel, foi o mais quente da história desde 1950. Por que 1950? Porque a partir daí começaram as medições oficiais de temperatura em Israel. Então nós tivemos um novembro pouco chuvoso comparado com os anos anteriores desde 1950, e nós já entramos no mês de dezembro, em que a sensação do inverno ainda não começou, lembrando que o inverno começa oficialmente apenas no dia 21. Poucas precipitações, pouca chuva. Quando choveu uma quantidade considerável em todas as regiões do país, mas poucos dias de chuva e muito calor. Neste exato momento, 22 graus na cidade de Haifa, quando passam das 22 horas. Em anos anteriores, no início de dezembro, já teríamos uma temperatura de 12 a 14 graus. Nelson, espalham-se pelo mundo os que são chamados de negacionistas. Eles negam, estão espalhados por aí e negam a influência das mudanças do clima na temperatura e nos ciclos de chuva e de secas. Aí também existem os que negam. Existem pessoas de todas as tendências e todas as pessoas se manifestam e colocam as suas opiniões. Agora, Israel como país vem numa contramaré na questão ecológica. Israel tem uma das primeiras entidades ecológicas do mundo, que é o KKL, que fez uma campanha de reflorestamento na área de Israel, áreas que eram devastadas, áreas que eram desérticas, foram plantadas com
flora que veio de outros países, inclusive, mas que deram muito certo aqui na região, tanto na área do deserto do Negev ao sul, como aqui na área do norte, em direção à fronteira com o Líbano, e também na região central, entre Tel Aviv e Jerusalém. Então, Israel, através de um reflorestamento que já tem por volta de 80 anos, através desse reflorestamento, conseguiu aumentar o volume de chuvas que ocorrem no país desde então, porque quanto mais árvores, mesmo num terreno árido, quanto mais árvores, mais se produz a possibilidade de chuvas, ainda que possam ter poucas precipitações, aumenta muito o volume de água e isso faz com que possa aumentar a quantidade do Mar da Galileia, que é um lago, maior fonte de água potável do país. Mesmo assim, não é o suficiente pelo volume que se precisa, então se cria muita tecnologia para tirar o sal da água do mar, uma tecnologia essa que é exportada, mas que tem um custo muito alto. Então, Israel, toda a água que é produzida no país, que é desperdiçada, é reciclada, todo o lixo também é reciclado, mesmo que seja um lixo que não possa ser reciclado, através de uma combustão limpa, volta em energia, e isso sim vai na base de que nenhuma árvore é cortada e muitas árvores são plantadas. Nelson, como é que se explica a produção de alimentos e flores em Israel, tendo em vista que grande parte do território é uma área desértica? Como é que tratam a questão de, por exemplo, da irrigação? Tem a tecnologia, desde a década de 60, da irrigação por gotejamento. Numa outra edição aqui do programa nós falamos sobre isso. Existem tecnologias de estufas que simulam solos e temperaturas de outras regiões, e isso permite que o plantio e a colheita não dependam apenas das temporadas. Então, através de grandes estufas, se podem produzir frutas e verduras independente da estação. E isso acontece muito, mas não apenas para o consumo interno. Muitas vezes, essas frutas que são feitas e plantadas e cultivadas em estufas acabam indo para o mercado. Mas existe essa tecnologia. Nelson, li no site que você edita, o israeldefato.com, que a Alemanha é o primeiro país a contar com um sistema de defesa antimísseis de Israel. O sistema de defesa antimísseis Arrow 3 foi entregue à Alemanha, o país europeu, o primeiro a contar com o equipamento. A venda por parte de Israel foi fechada em setembro de 2023. Representa a maior exportação da indústria de defesa israelense num negócio que chegou a 4 bilhões de euros. Nos traga mais alguns detalhes sobre essa exportação, sobre a fabricação desse sistema, quem fabrica, quando começou a fabricação, os resultados deste processo, desse sistema de defesa antimísseis e as perspectivas futuras de exportação para outros países. O conflito em Gaza, a atual guerra, começou em outubro de 2023, mas desde o ano 2000 havia ataques de mísseis de Gaza contra a fronteira com a faixa de Gaza. Então havia uma necessidade de se fazer um sistema antimísseis. Isso foi feito. Em português se chama o Domo de Ferro. A partir daí, se começou a criar e se ampliar. Obviamente que isso tem um custo. Essa tecnologia já existia, mas se precisavam de investidores e de investimentos para se fazer os testes e se chegar a uma tecnologia mais alta pelo um custo menor. Isso se fez através de parcerias com empresas privadas, tanto do país quanto de outros locais, e ajudas também de outros países estrangeiros. Então, quando se chega a uma compra de um outro país, no caso da Alemanha, é porque há uma preocupação da Alemanha, neste caso atual,
com a guerra russo-ucraniana. Ainda que essa guerra possa chegar, através de negociações, a um fim, há uma preocupação muito grande dentro da Europa de que este conflito possa se estender e possa ter uma escalada maior envolvendo outros países. Então, a Alemanha tem essa preocupação. Israel tem uma tecnologia muito grande, isso vem do meio acadêmico, isso vem de empresas que trabalham para meios bélicos, e a partir daí essa tecnologia acaba sendo, dependendo do poder econômico do país, uma tecnologia barata, dependendo do poder econômico do país, uma tecnologia cara. Depende muito também do custo e da manutenção, que também não são baratos. Leio no site que você edita que o Irã, notícia de hoje, o Irã realiza testes com mísseis balísticos e drones no Golfo Pérsico. Esses mísseis balísticos podem ser contidos por esse equipamento do domo de ferro? A grosso modo, sim, mas não 100%, dependendo do míssil lançado e da bateria de mísseis. Boa parte deles podem ser derrubados, mas não todos. Então, quando toca uma sirene de alerta em Israel, ou quando o aplicativo da Defesa Civil anuncia de que daqui 10, 15 minutos haverá um ataque, as pessoas precisam procurar locais protegidos, porque nem sempre, dependendo da bateria ou da qualidade do míssil, vai se conseguir atingir. Mas o nível de abatimento é de 90%. Nelson, no noticiário internacional nos dá conta de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende anunciar a transição para a segunda fase do acordo Hamas-Israel até o Natal. O que prevê a segunda fase? Desarmamento do Hamas e o início de uma administração que durará 1 ano dentro de Gaza, Palestina / Conselho Internacional. E a partir daí, depois de 1 ano, a transferência do poder em Gaza para a autoridade palestina, cuja capital é em Ramallah, na Cisjordânia, 20 minutos de carro de Jerusalém. E qual a garantia que o movimento terrorista Hamas vai se acalmar em relação aos atentados? O mais grave ocorreu em outubro de 23, dia 7 de outubro de 23. Porém, isso já tem, os atentados são frequentes, contínuos. A opinião pública de Israel acredita que essa paz vai ser conquistada? Há possibilidades, há grandes chances, mas o Hamas ainda existe e ainda resiste. Então, enquanto o Hamas continuar existindo e resistindo, o Hamas ainda não reconhece Israel e ainda pretende manter essa guerra armada. Então, precisa ver de que forma que este poder político vai atuar também de modo militar. Quais são os países que vão ter uma força internacional, ou se isso ficará apenas com Israel e um respaldo da ONU. Estas são as questões que precisam ser ditas. O plano do presidente Donald Trump foi aprovado no Egito em outubro. A partir daí, outros países precisam dar esse respaldo político, diplomático e militar, mesmo que a força militar venha apenas de Israel. Nelson, vamos amenizar um pouco a abordagem dos assuntos. Você falou no boletim da semana passada a propósito de um evento musical chamado Eurovision. E havia ruído para a participação de Israel. Algum fato novo neste episódio? Ontem, o Conselho do Eurovision aprovou a participação israelense. Disse que não havia motivo para um boicote de Israel. Israel vai participar, mas 4 países
anunciaram a desistência da participação. Espanha, Holanda, Eslovênia e tem mais um país agora que me fugiu. Então, o que acontece? A França já anunciou que vai participar, Portugal anunciou que vai participar. Existem países que tomam como política estatal, na verdade, uma política governamental. Às vezes são governos que estão mais próximos a Israel ou mais afastados de Israel, de acordo com opções ideológicas ou opções momentâneas ligadas a interesses comerciais, diplomáticos e também de políticas ideológicas dos seus governantes. E isso acaba se sobrepondo a uma política estatal. Então, amanhã ou depois tem uma eleição, entra a oposição toma para si uma mudança total, uma virada de leme nessa questão diplomática. Hoje, a Espanha do Pedro Sánchez, a Holanda, a Irlanda e a Eslovênia têm um posicionamento anti-Israel, e isso aí se reflete nessa posição de desistir no momento que Israel vai participar. Mas o posicionamento da radiodifusão europeia, que realiza e organiza o Eurovision há mais de 50 anos, é a seguinte: os órgãos de radiodifusão de cada país são difusores das suas culturas e das suas músicas. Eles não têm nada a ver com política e com áreas bélicas. Então, não tem por que Israel não participar. Se outros países desistiram ou não, aí cada um toma a sua posição. O local do evento, país? O local, ele sempre ocorre no país que foi o campeão do ano anterior. Então, Israel sediou a última vez em Tel Aviv no ano de 2019, porque ganhou a última vez em 2018. Israel ganhou 4 vezes em toda a história, 78, 79, 98 e 2018. No último ano foi sediado na Suécia, a Áustria ganhou e Israel ficou em segundo lugar. Nelson, muito obrigado pelo seu boletim, um abraço e até a próxima. Até a próxima, um grande prazer e um grande abraço. Nelson Burto, correspondente da TV Minuano, que falou de Haifa, norte do Estado de Israel. E agora dou as boas-vindas a Tito Viero, advogado, economista, contador, comentarista do Resumindo. Alô, Tito, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela, mais uma vez, estar em contato com a nossa seleta audiência. Tito, vamos comentar um assunto que diz respeito a um assassinato ocorrido em 14 de março de 2018. A vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro, e o motorista do automóvel que a estava conduzindo foram assassinados. Vídeo e repercussão, vereadora do PSOL, repercussão como poucas vezes se viu e se ouviu. Ocupou o noticiário durante semana, meses. Olha, passados 8 anos, recém agora estão prometendo o julgamento. Já foram identificados, já confessaram, não há dúvida. Agora, o que justifica o fato de nós termos um Código de Processo Penal de 1942? Desde então, não houve revisão. Houve emendas e mais um penduricalho aqui, um penduricalho ali. Complicou muito o processo, mas alguns advogados sabem onde é que estão os furinhos e vão nos furinhos, vão retardando. Você não acha que está na hora de o Congresso Nacional tomar vergonha na cara e, em defesa do interesse público, promover um mutirão para dizer: vamos limpar, vamos tirar os penduricalhos, vamos fazer um código
de processo penal que seja moderno. O mundo de 1942 era completamente diferente. O próprio Código Civil de 1916 já teve uma revisão em 2000, agora estará em iminência de ter uma nova versão. Você não acha que o clamor público, com a insegurança crescente, o povo ordeiro, trabalhador, digno, não merece um Código de Processo Penal revisado e com um efeito mais consequente? Eu diria que a hora até já passou há muito tempo. Por que não anda esse processo de atualização? Esse exemplo que foi dado aí da vereadora Marielle, quanta conotação ideológica, política foi dada durante as pesquisas de autoria? Então, o processo ele é fundamental, o Código de Processo Penal, porque o Código Penal ele tipifica os crimes e o Código de Processo dá as regras e os procedimentos absolutamente obsoletos. Não dá mais. Agora, eu tenho um temor, Burge, te confesso isso. Embora tenha passado a hora, esse momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil não é o ideal. Por quê? Porque do jeito que está sendo tratada a Constituição, e foi citado isso na abertura do programa, se a Constituição, que é a lei magna, a mãe de todas as leis, ela é simplesmente desrespeitada, ignorada, vilipendiada, um código, a discussão nesse momento de polarização vai ser meio complicado, porque as pessoas vão mirar nunca a questão da obtenção da justiça, e vão mirar os atores que estão envolvidos no processo A e no processo B. Então é uma pena. Mais uma vez, nós vamos perder esse tempo. Agora, assim que o Brasil receber a dádiva de uma limpeza moral nas instâncias superiores, e quando eu falo instâncias superiores é em todos os três poderes, bom, aí eu acho que é o momento de nós nos debruçarmos, porque um novo Código de Processo Penal precisa uma discussão, esse código tem que ser objetivo, ele não pode ter firulas, ele tem que ter uma aplicação que independa do fígado do juiz, se ele está bem ou se ele está mal, as coisas têm que ser extremamente objetivas. Claro que há nuances de perícias, tudo isso, mas um código tem que ser o quanto mais objetivo, melhor. Olha, eu lembro aqui das aulas de direito de processo penal, e aqui faço uma homenagem ao professor Ney Messias, querido, inesquecível professor, amigo dos seus alunos, grande conhecedor, grande comunicador do conteúdo. Ele, na época, já faz tempo, ele falava da necessidade de revisão, que não adiantava justapor uma emenda ao artigo e tal. Virou hoje o Código de Processo Penal é uma dificuldade de entendimento. Então, há um erro aqui no procedimento, retorna tudo ao início, mas o aspecto que tu referes é extremamente oportuno e grave. Quando o Congresso Nacional legisla e decide com o fígado, aí a coisa fica muito, muito ruim. Né? Ou por interesses outros, dos lobbies clandestinos que se movem nos corredores e nos gabinetes do Congresso Nacional. Tito, um assunto que nós temos referido aqui, mas cuja pergunta ainda não foi feita e faço agora. Os que quebraram os Correios, a estatal, os Correios, dando um prejuízo bilionário, 6 bilhões e meio só de janeiro a outubro deste ano, que está reivindicando um empréstimo de 20 bilhões, eles serão identificados, eles serão julgados, eles devolverão o dinheiro que é nosso? Hein, Tito? Olha, o caso dos Correios me remete ao caso do INSS. Vê bem, no caso dos Correios, há duas maneiras de se levar uma empresa à falência, ao prejuízo. É o mal feito, misturar o particular com o coletivo,
e a incompetência. Isso ainda não está definido, precisaria se definir se aqueles que deram causa foi por dolo, por roubo, ou se foi uma questão de incompetência administrativa. Aí nós nos voltamos para o INSS, onde essa dúvida não existe. Não tem dúvida nenhuma que os aposentados do Brasil foram assaltados. Tiveram sacados do seu dinheiro uma parcela para as entidades que redistribuiu para os amigos. Se nesse caso, não há dúvida do dolo, tem uma CPI com muita gente querendo defender os autores, porque de repente está na foto alguém que é parente de outro muito importante, daqui a pouco alguém quer chegar no objetivo, é golpe, ou então eu me autorizo como cidadão a não acreditar, respondendo à tua pergunta, a não acreditar que na atual conjuntura, mesmo que apurado o dolo, o malfeito, o roubo no correio, que a gente possa ter, pelo menos num horizonte curto, a tipificação e a condenação dos responsáveis. Tito, o jornal O Estado de São Paulo dedica hoje um dos seus editoriais a este caso, né? E o título do editorial é Correios, um cadáver caro. Eu vou ler algum trecho. O governo Lula provavelmente terá de mudar a meta fiscal das estatais federais no ano que vem por causa dos Correios. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2026 permitia um déficit de até 6,75 bilhões para um conjunto das empresas públicas da União. Mas o número foi proposto em abril, antes do irrefreável processo de deterioração pelo qual os Correios passariam ao longo dos meses seguintes. E aí segue dizendo que esse é apenas mais um capítulo da longa e dolorosa decadência dos Correios. O governo Lula até tenta fingir surpresa, mas a verdade é que menosprezou o problema até que ele virasse um problemão. Enquanto os resultados financeiros dos Correios pioravam a olhos vistos, o Executivo recorria a discussões semânticas para diferenciar déficit de prejuízo e gastos de investimentos. E aí segue e conclui. No Brasil, no entanto, por questões ideológicas que beiram a teimosia, o governo prefere empurrar o problema com a barriga a encará-lo. A continuar nessa toada, novos empréstimos, aportes e mudanças na meta das estatais serão necessários muito em breve. E a sociedade que se vire para pagar a conta. Ponto, fecha aspas. Trechos do editorial de hoje do jornal O Estado de São Paulo. Correios, um cadáver caro, Tito. Infelizmente, retrata uma realidade. O senhor e a senhora que nos acompanham certamente têm uma visão, uma opinião formada a respeito dos fatos. Quando alguém como eu estou aqui agora, entrando no seu lar, dando uma opinião sobre um fato, provavelmente eu esteja me expondo e correndo o risco de ser rotulado. Esse é lulista, esse é bolsonarista, esse é golpista. Não. Nós estamos aqui dentro do possível, dentro de uma imparcialidade que exige quem se comunica socialmente, para trazer os fatos. A questão do Correio. Nós temos números para verificar o que aconteceu com essa entidade durante o tempo. Houve um governo que deu um tremendo prejuízo para esse tipo de entidade, por um tipo de comportamento, fazendo dele cabide de empregos, não procurando a eficiência que uma empresa deve, ainda que estatal, deve perseguir. Depois houve o saneamento em parte dele, e agora volta. Então não é uma questão de achar que esse governo está certo ou não, nós temos que ver que o modelo de tratamento das estatais, ele tem um modelo que não dá certo, ele causa... E esses 20 bilhões que estão sendo buscados em empréstimo, é um dinheiro muito bom que vai ser colocado numa máquina que não vai voltar a funcionar. Infelizmente,
a revolução interna do Correio é de finalidade, de reestrutura, número de funcionários, despesa para funcionamento e aquela receita que ele ainda consegue auferir. É uma questão lógica, não tem esquerda, não tem direita, não tem PT, PL, não tem isso. É uma questão objetiva. Agora, os nossos governantes, todos eles, direita, esquerda, centro, se preocupam verdadeiramente com isso ou eles fazem disso um cavalo de batalha para defender as suas ideias, os seus interesses? Um outro assunto que surgiu ontem e sobre o qual eu não vi muita repercussão. Eu me refiro ao surgimento, qual o fênix das cinzas, o empresário Joesley Batista, que comprovadamente pagou 400 milhões de reais em propina a políticos nos últimos anos. Ele surgiu como uma figura que foi articular com Maduro uma saída diplomática, como é que... Ora, esse cidadão, ele foi beneficiado por um favor do Supremo Tribunal Federal, ele deveria estar cumprindo pena, como cumprem aqueles que não têm dinheiro para pagar advogados caros para encontrar furinhos na lei. Mas eu me surpreendo, Tito. Olha, eu examinei desde cedo, como faço, olhando noticiários, as repercussões. Não vi ninguém dizer, mas cara, qual é a autoridade desse senhor para ir lá, né, falar com o Maduro em nome do governo brasileiro? Ele tem procuração, ele tem mandato, ele fez alguma articulação? Mas que história é essa? E por que não se manifestam? Porque muitos deles têm compromissos que não podem ser revelados o senhor Joesley em relação aos fatos passados. Então são reféns, eles são reféns da articulação. O senhor Joesley fez uma delação premiada e depois foi invalidada. Ele devolveram dinheiro para ele. Mas que coisa incrível esse país, Tito. Esse senhor esteve nas manchetes durante a Lava Jato, fez uma delação premiada, confessou que pagava propina, devolveu o dinheiro, como tu disseste, e agora, passada a situação, depois da desmoralizada Lava Jato, o dinheiro foi restituído para ele. Então nós podemos ficar perguntando, mas esse senhor, ele conta com a confiança de muitos. Essa confiança não é confiança, é crédito. Porque a empresa dele, segundo informações prestadas por várias pesquisas, pagou campanhas de muitos parlamentares, em todos os níveis. Dinheiro que correu para as campanhas. Essas pessoas que foram beneficiadas com esse aporte, hoje demonstram uma confiança nesse cidadão. Na verdade, não é confiança, eu repito, eles estão tentando retribuir. Ou seja, bem como tu disseste, Bordo, estão pessoas reféns. E o Brasil refém dessa gente. Tito, vamos tratar de um assunto local, não para surpresa, mas para registrar e até elogiar 10 vereadores que integram, formal ou informalmente, a base do governo na Câmara Municipal de Porto Alegre, anunciam um voto contrário à nova planta do IPTU. E o projeto precisa de pelo menos 18 votos para ser aprovado. Eu estou lendo a notícia do Correio do Povo, e o prefeito passa a depender dos votos da oposição. Será que a oposição vai se integrar ao pretendido aumento sob a justificativa da revisão da planta de valores? E eu vou aqui nominar os vereadores que não vão votar a favor do aumento. Alexandre Bobadra, Coronel Ustra, Gessé Sangalli e Comandante Nádia, do PL. Mauro Pinheiro, Mariana Lescano e Vera Armando, do PP. Ramiro Rosário e Tiago Albrecht, do Novo, e Marcos Felipe Garcia, do Cidadania. Portanto, 11 dos 35 vereadores adiantaram o voto
já que o único parlamentar independente é Márcio Pinzeli, do PDT, representante do setor imobiliário, que também já anunciou, não nesta reunião, diz que antecipou que não aprovará o texto. E continua aquele ponto de interrogação. Revisão da planta de valores. Quem arbitra é a prefeitura. E muitos que entraram na justiça dizendo que o valor arbitrado pela prefeitura estava muito acima do verdadeiro valor, ganharam a ação na justiça. Isso já há muitos anos, nem revelo muito, né? Que entraram e a prefeitura teve que baixar o valor. Mas isso aí é a ganância, né? Não sabe onde é que vai ser aplicado, aquela história toda, né? Como se o dinheiro nascesse em árvores, brotasse do chão e fosse muito fácil ganhar dinheiro, né? Que tristeza, hein, Tito? Esse acontecimento na Câmara de Vereadores de Porto Alegre me remete para um senso comum que invade o pensamento de quase todos nós, de que a oposição vota contra o governo, a situação vota com o governo. Isso, às vezes, quase sempre é assim, mas não deve ser assim. Porque parlamentar é colocado lá pelo eleitor, ele não é colocado pelo governo. O eleitor é que é o dono, o patrão do parlamentar. Então, na hora de ele apoiar um governo ou fazer uma oposição ao governo, ela tem que ser no tópico, de acordo com o sentimento médio daqueles que os elegeram. É esse caso. Causa surpresa como que 10 vereadores que são do bloco da situação podem votar contra. E eles estão convencidos de que aquelas pessoas que os elegeram, que os colocaram lá na Câmara de Vereadores para defender os interesses dos seus votos, eles estão sendo fiéis, eles não estão sendo infiéis ao governo. Eles estão sendo fiéis a quem os votou, se é que eles têm a convicção disso. Por exemplo, um dos argumentos apresentados, que eu pude acompanhar, é o fato de que esse projeto, essa reformulação que o governo municipal está querendo fazer, não está com a transparência devida. E tem um detalhe, ele tem um gatilho que deixa para que futuros aumentos possam ser feitos por decreto. Ou seja, já não basta o Gilmar Mendes, lá em Brasília, alterar a Constituição e dizer como é que tem que ser. Será que aqui em Porto Alegre nós vamos começar a viver isso também? De que leis que devem ser por lei, aumentos que devem ser justificados por lei, passem a ser por decretos? Não, eu acho que esse assunto ainda vai dar pano para manga, o governo tem que repensar, porque não está atendendo os interesses do povo que o elegeu. Esse é o canal 525 TV Minuano, este é o programa Resumindo, que conversa com o comentarista Tito Vieiro, advogado, contador, economista. Tito, vamos amenizar um pouco a portagem dos assuntos e essa notícia que tem um pouco até de, vamos dizer, ironia, um pouco de humor. A FIFA concedeu nesta sexta-feira um prêmio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abre aspas, por seus esforços pela paz. Ponto, fecha aspas. A premiação chamada de Prêmio da Paz FIFA, o futebol une o mundo, foi criada neste ano pela federação por sugestão de Trump. Ele está obcecado, né? Perdeu o prêmio Nobel da Paz, agora a FIFA vai premiá-lo. E o presidente norte-americano recebeu o prêmio durante a cerimônia de sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 em Washington, nas mãos do presidente da FIFA. O dirigente entregou um troféu e uma medalha a Trump. Inicialmente, a FIFA anunciou que haveria concorrentes ao prêmio, que seria entregue a indivíduos ou organizações, abre aspas, com ações excepcionais pela paz, fecha aspas, no mundo. Ao apresentar o prêmio, no entanto, Infantino, que é o presidente da instituição, anunciou diretamente Donald Trump como o vencedor. Fizeram uma média com o presidente norte-americano, nas fotos, muito sorridente, e no palco Trump agradeceu e disse que salvou milhões e milhões de pessoas ao conseguir, segundo ele, encerrar conflitos do mundo, o que não é
o que não é mentira. Mas você imagina, Tito, que algum dia a comissão julgadora do Prêmio Nobel vai entregar, a Trump, pelo menos durante a vigência do seu mandato, vai entregar o prêmio a ele, com medo de levar saraivadas da esquerda mundial? É meio difícil de acreditar, mas pode acontecer, sei lá, não se sabe. Agora, esse acontecimento de hoje prova que a política, ela percola todos os ambientes. O que a FIFA tem que estabelecer esse tipo de prêmio? Em termos futebolísticos, a FIFA devia se declarar impedida, para usar um termo de futebol, porque ela é uma entidade que não tem essa finalidade. É certo que o esporte é importante, a Copa do Mundo traz a questão da confraternização, mas criar um prêmio para um presidente de uma nação, quando há conflitos no mundo inteiro, com posicionamentos diversos, eu acho que isso só poderia acontecer se tivesse havido, e eu não sei se não houve, uma discussão interna dentro da FIFA. Mas não, parece que lá o sistema também é l'état c'est moi. Parece que o presidente Infantino decidiu, com um ou dois pares, e deu a medalha para o Trump. Bem, só espero que esse tipo de procedimento não contamine o ambiente esportivo com esse tipo de coisa e com a política. E Tito, você acredita, confia no bom desempenho da seleção brasileira na Copa do próximo ano? Sobre a Copa do Mundo, eu fico lembrando que a polarização no Brasil é tão grande e tão burra, que é capaz do Brasil estar dividido entre os que vão torcer para o Brasil e os que vão torcer para ele perder. Tudo em nome de quem está na presidência, quando uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, futebolisticamente falando, a primeira chave que o Brasil pegou, os primeiros jogos, são bons para o Brasil. Né? Marrocos, a Escócia e o Haiti. Ali ele deve passar fácil. Depois começa a piorar. Jogadores o Brasil tem. Treinador o Brasil também tem. Alguém com a cabeça no lugar. Agora, o resultado vai depender de outras circunstâncias. Tem muita seleção muito boa no mundo, então vai ser verdadeiramente difícil. Aquela época do 90 milhões em ação passou. Acho que os jogadores brasileiros, sobretudo os que estão na Europa, com a vida muito acertada, milhões no bolso, não tem mais interesse. Eles jogam sem nenhuma garra, sem interesse. Parece um bando que se reúne e vai fazer um treino. A garra das seleções que nós tivemos, e precisamos ser saudosistas mesmo, porque depois desandou. 58, 62, 70, a seleção de Clodoaldo, Rivelino, Gerson, Pelé, uma seleção maravilhosa. O gaúcho, Everaldo, que era o reserva, depois passou a ser o titular do Marco Aurélio, do Fluminense, Félix, Ado, grandes jogadores. E eu acho que a televisão, Tito, eu gostaria de ouvir a sua opinião, a televisão teve uma influência muito grande, porque de 4 em 4 anos, os jogadores brasileiros tinham a vitrine para o mundo, para conquistar um bom contrato na Europa. Isso veio a ocorrer com vários e vários jogadores. Começou com Mazzola, que se revelou um grande número 9, Vavá. Bom, mas com o surgimento da televisão, hoje, em qualquer parte do mundo, os interessados, os empresários, os dirigentes de clubes, eles assistem jogos dos campeonatos brasileiros, das séries A, B, C e D. Todos passam na televisão, então eles ficam de olho e contratam. E não só do nível profissional, mas eles ficam de olho nos campeonatos e nos torneios das categorias de base. Então é muito comum, surgiu uma proposta para um jogador que ainda está no sub-16, levam para a Europa. Aliás, sub-16 não pode, é sub-17. Já levam para a Europa e levam a família. Então virou um grande comércio. Então a função de vitrine
na seleção brasileira, para os jogadores não existe mais, Tito. Não lhe parece isso? E também esse aspecto é importantíssimo, esse que tu lembraste. Mas a questão do dinheiro, salário, quanto ganhava um jogador naquelas épocas um pouco mais antigas? Ele tinha um bom salário, mas ele não era um popstar. Ele era alguém conhecido, o noticiário era bem diferente do de hoje. Então, como é que eu vou dizer, defender a seleção do país era uma honra. Essa palavra eu estou lembrando porque o treinador do Internacional usou agora essa palavra sobre o último jogo do Inter. Honra. Agora, exigir honra de jogadores que ganham milhões, que são paparicados, são convidados para várias coisas, eles não dependem mais nada de ninguém, eles não têm mais nada para alcançar. Eles são milionários, são ídolos das pessoas. Então, isso faz com que o ser humano todo ele tenha uma vaidade. Naquela época, ser jogador convocado pela seleção preenchia um grande espaço interior da vaidade. Hoje não. Se convocarem, tudo bem, se não me convocarem também, porque o meu já está garantido. Eu já tenho a minha vida mansa para 3 gerações. Então é uma pena. A profissionalização nesses níveis, nesse tipo de jogador, né, de craques, de nível até alta performance, ele faz com que a seleção não tenha mais aquela dedicação que nós tínhamos. E isso acaba fazendo a diferença em seleções com menos fama, com jogadores um pouco mais motivados, acaba equilibrando a contenda, como se diz. Tito, faço o registro de uma notícia que acaba de chegar, a maior apreensão de maconha nas rodovias do Paraguai, que tinha como destino São Paulo e Rio de Janeiro, disse há pouco o governo paraguaio. A polícia paraguaia confirmou que as 89 toneladas de maconha apreendidas perto da fronteira com o Paraná, a maior carga de droga flagrada nas rodovias do país, seguiriam para São Paulo e Rio de Janeiro. A droga estava distribuída em um comboio de 19 veículos interceptado em Saltos del Guairá, cidade que faz divisa com o Brasil. Conforme as investigações, as autoridades paraguaias, carregamentos como esses costumam atravessar a fronteira e seguir por rotas no Paraná e em Mato Grosso do Sul, chegando a centros como São Paulo e Rio de Janeiro e dali distribuídos para o país inteiro. E, lamentavelmente, quando a Polícia Federal pede um suprimento de recursos para habilitar mais as suas equipes que são competentes, que se desdobram nas fronteiras, o governo federal diz que não tem, infelizmente não tem dinheiro. Tem dinheiro para tudo, para gastos, para mordomias, para construir elefantes brancos, desperdício. Agora, para a Polícia Federal, reconhecido como uma das melhores do mundo, o orçamento é sempre apertado, tiram, faltam. Que pena, né, Tito? E nessa carga não está só uma erva. Ali está o desespero, a destruição de uma família, o incentivo ao crime, além da destruição da saúde das pessoas, da vida. Então o combate tem que ser permanente. E esse assunto que tu trazes, de municiar a nossa Polícia Federal para que ela tenha as condições operacionais do combate, deve ser uma prioridade no Brasil. E tanto dinheiro é colocado em outras coisas. Mas, enfim, vamos torcer para que essa luta continue. Parabéns à Polícia Federal, parabéns àqueles que apoiam essa ideia e que sabem que isso verdadeiramente destrói a vida do cidadão e da sociedade. Tito, 89 toneladas de maconha, um comboio de 19 veículos. Isso é uma loucura, né, Tito? Que coisa. Entraria se não fosse uma desconfiança e tal, um cachorro que está ali, né, que está treinado, percebe. Lamentavelmente, esse é um problema gravíssimo que afeta vários países, né? Haja visto o que está acontecendo nos Estados Unidos em relação aos países do Caribe, sobretudo a Venezuela, grande exportador de cocaína que inferniza a vida dos norte-americanos. Estamos chegando ao final do programa. Agradeço muito a participação do economista, advogado, contador Tito Vieira.
Grande abraço, Tito. Mais uma vez, muito obrigado pela emissão de opinião. Um abraço a todos e eu que agradeço pela oportunidade. Ok. Assim como agradeço ao correspondente internacional, jornalista Nelson Burgos, e a todos os que nos acompanharam. Recebam um grande abraço e até o próximo programa. Nos últimos tempos, não faltaram desafios para o Rio Grande. Agora, o desafio é outro: construir o futuro. Um futuro que tem crescimento, mas de forma sustentável, que tem produção e preservação, que tem novas oportunidades para todos. A escolha é nossa. Por isso, a Assembleia Legislativa vai buscar soluções para o desenvolvimento do Estado com o Pacto RS 25, porque o crescimento sustentável é agora.